Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com Igor de Oliveira Silva, que é sociólogo, diplomado pela UFBA, é professor de sociologia e pesquisador. Então, Igor, antes de mais nada, lhe agradecer a gentileza de ter aceito essa conversa, como eu chamo, outras conversas. E eu me interesso muito pelas conversas com professores, porque eu penso que fora da educação não há salvação. E a primeira questão que eu queria lhe colocar é a seguinte: quem é Igor de Oliveira Silva? Tá bom, vamos lá. Eu vou tentar fazer uma definição bem resumida de quem sou eu, mas antes eu queria compartilhar um pouco, né, do que foi o dia aqui em Camaçari. Eu tive um pequeno atraso, né, porque hoje a gente teve a passagem do fogo simbólico do 2 de julho aqui em Camaçari, numa cidade que até então e durante muito tempo foi revelada, né, tanto pelo retrato do poder, como o retrato da imprensa baiana, exportando sempre a cidade como uma cidade exclusivamente industrial, né? E assim ela nasceu e foi se constituindo, e essa foi a história contada e recontada. E agora a gente, através de uma construção muito pedagógica, historiadores, o historiador especificamente, resgata e recoloca Camaçari nessa passagem da construção da independência da Bahia e do Brasil, e que a gente comemora em Salvador no dia 2 de julho, né? E, dito isso, um compartilhamento um pouco do dia, né, é muita simbologia que o fogo simbólico seja no dia do teu convite. Então, gratidão, meu irmão, pelo convite, viu? Eu faço da sua gentileza, assim, para mim é uma gentileza muito grande, né, que você esteja grato pelo convite que fez. Então, meu nome é Igor, eu sou residente, também nasci aqui na cidade de Camaçari, fui da primeira turma, concluí o ensino médio na escola pública, como a maior parte da juventude trabalhadora, negra, e fiz parte, depois de um tempo distante da escola, trabalhando no polo petroquímico depois dos 18 anos, eu concluí o ensino médio e fui da segunda turma de cotas, né, na Universidade Federal da Bahia. Então, de lá para cá, eu já tinha uma atuação nos movimentos sociais desde os 14 anos, né? Eu comecei, de fato, a ter consciência de que eu estava atuando no movimento social, em um movimento chamado SOS Capivara, que as reuniões e os encontros eram na aldeia de Arembepe, na aldeia hippie de Arembepe, né? E naquele momento tinha os primeiros indícios de ameaças da especulação imobiliária através de uma lógica de desenvolvimento a partir de condomínios, ali na orla de Camaçari. Embora ainda não houvesse zonas de APAS definido, era muito notório que aquela área precisava ser protegida, né, pelo seu conteúdo histórico, mas também pelo seu conteúdo ecológico. E aí eu passei a ter consciência de que eu estava militando, me tornando um militante. Como a maior parte dos jovens negros, não falo isso de forma para me vangloriar, não é uma memória que
a maior parte de nós ou nenhum de nós gostaria de ter, mas tem marcas também familiares pela violência, e a vida foi conduzindo e falando mais alto por si mesmo. E eu fui parar na Universidade Federal da Bahia, o que foi organizando um pouco mais as minhas ideias e fui entendendo um pouco melhor o papel da educação, né, nessa coisa de organizar as ideias e efetivá-las. E então, com isso me tornei professor. Durante muito tempo fui do movimento estudantil, mas contraditoriamente, contrariando, às vezes, professores que inclusive nós gostávamos, e, né, às vezes gostamos, mas a gente precisa desafiar as estruturas tal como elas estão impostas. Então, hoje, alguns desses professores, muitos desses professores são meus colegas de trabalho na escola em que me formei, e quando a gente acessa a educação pública de qualidade, como é da Universidade Federal da Bahia, a gente entende porque a precarização da educação pública, principalmente no ensino fundamental, básico, é um projeto de permanência e de formações históricas desse retrato de poder que eu iniciei ele falando. Uhum. E é isso. Então, esse é você, um homem preto militante na educação. É, e talvez um homem preto atravessado pela educação, Hum. né? E, e reconhecendo nas travessias o quanto é importante a gente se guiar por ela para avançar, né? Uhum. Eu acho que no momento que a gente está vivendo não dá muito para falar de transformação, mas avançar é uma possibilidade importante. Ô, Igor, por que que o grupo chamava Capivara? O SOS Capivara, porque passa um rio, o rio Capivara, né, em torno de toda a orla de Camaçari. Alguns ambientalistas, né, defendem a tese de que esse conjunto de lagoas que existe na cidade de Camaçari, e muitas delas alimentadas pelas cheias do rio Capivara também, desemboca na Lagoa do Abaeté. Então, é um sistema de lagoas que chega àquele ponto central e mais alto e mais representativo, que é a Lagoa do Abaeté. E nesse rio Capivara existem capivaras ainda hoje, na orla de Camaçari. Uhum. Capivara porque ainda as capivaras existem por lá. Eu pensei na representação do animal, que é um animal curioso, né? É um animal que se defende bem, que cava, que busca, que resiste. Foi a minha associação. Agora, É um Igor, vívoro poderoso, né? sim, sim, eu acho que sim. Olha, Igor, você como sociólogo, fico curioso de lhe perguntar, você foi aluno de G. Espieira? Você De chegou quem? G. Espieira, La Federal, Carlos Geraldo D'Andrea, Não, não cheguei a ser, não. aluno de Eu G. conheço a trajetória, a história. G foi o É, extraordinário sociólogo da baianidade, que estudou a violência, estudou conosco na universidade a questão do consumo de drogas, ele nos ajudou a compreender melhor o consumo de produtos psicoativos através de uma sociologia urbana, enfim, foi uma pessoa extraordinária. Mas voltemos à eu história. posso elencar um conjunto de professores que foram importantes na minha trajetória, mas não, Reis Pinheira, eu não tive a sorte e o tempo de conhecê-lo. Igor, vamos voltar aqui à educação. Como é que você vê a educação atualmente no Brasil e particularmente na nossa região, Igor? Às vezes eu me pergunto, às vezes eu me pergunto assim, é, a gente tem esse projeto de educação hoje no país,
porque às vezes as perguntas acaba é importante talvez fazer muito mais perguntas do que ter as respostas, né? Eu não tenho uma resposta definida, mas a educação pública, a partir do momento que trabalhadores e população negra passa a acessar o direito a ela, desde a educação de base, ali na década de 70, né, 80, ela passa, né, quando se amplia as escolas públicas, ela passa a viver um processo, conviver com um processo de precarização constante, né, quando a educação pública passa a ter uma capilaridade no território nacional e passa a fazer parte de um projeto de poder, né, que acaba tornando refém a educação pública desse projeto. Eu acho que, ainda que seja dessa forma, ela é extremamente necessária, fundamental, porque o fundamental da educação pública não é a reprodução de um conhecimento bancário, como diria Paulo Freire, né, da educação bancária, né, apenas ouvir e reproduzir conhecimento sem a reflexão da própria existência. Então, é a própria relação entre as pessoas, a conexão com as pessoas, que constrói esse fazer educar, né? E se o professor, se o educador, ele não se reconhece nesse papel de que ele está numa troca dessa relação, dessa conexão, a educação pública, ela acaba cedendo a esse projeto de reprodução de poder. Então, o educador, ele ainda assume um papel fundamental, a relação entre estudantes, a vida coletiva na escola, ela ainda aquece a vida das pessoas, ela ainda garante um sentido maior apenas de acessar a vida profissional ou emprego, como tanto que é a lógica de existência que a gente está vivendo. A educação, a defesa da educação pública, ela constrói cada dia mais movimentos mais fortes de enfrentamento, do que é necessário enfrentar. Eu acho que a gente está aprendendo cada vez mais a partir da escola, independente de qual seja o governo, né, a estrutura da educação em si, o agente professor em si assume um papel de vanguarda, vanguarda, né, de defesa do que é público, do que é necessário qualificar, e não sei se consciente ou não, é isso que ainda continua estruturando a defesa da democracia no país. O quanto foi importante o levante das universidades no período recente que a gente viveu, de ameaça mesmo de fechamento da democracia. Isso são histórias, né, importantes e representativas no último período que a gente viveu. Eu não sei se funciona do ponto de vista de produção de conhecimento, de extensão, de pesquisa, mas ela ainda funciona como conexão de pessoas em defesa do que é necessário para sonhar, para sobreviver, para continuar avançando. O Igor, e o racismo na educação? Ela, ela permanece. É como eu comecei falando, é a partir do momento que pobres e negros acessam a educação pública, e a gente vê uma radicalidade hoje contra a educação pública, de setores, né, da extrema-direita, que vê a educação pública como uma ameaça permanente aos seus interesses.
mas só que não é porque é uma ameaça. É pelo valor, pela importância que tem para a gente, né, nos últimos anos. Porque a partir do momento que a população negra, através da política de cotas que foi construída na manifestação 300 mais um em Brasília, em 1998, é importante lembrar que o legado histórico não tem personalidades, né? Não tem um personagem único, ele é uma construção, é um movimento constante que a Marcha 300 mais um conseguiu materializar a política de cotas como uma política como uma política de projeto de desenvolvimento do país, de inclusão do povo negro, né? E quando a gente passa a demonstrar que, tendo os mesmos direitos a acesso à educação pública de qualidade, nos torna aptos ou tão aptos a disputar as estruturas e espaços de poder, de economia, de competência, de ruptura com o que foi construído no último século como meritocracia, e quando a gente acessa esses direitos, a gente passa a disputar, inclusive, conceitos como esse, né, de que é por mérito que existe a ascensão social. Quando a gente sabe que tem uma estrutura colonial que separa direitos de privilégios. Hum. Né? E aí, quando a gente vive esse período do Temer e do bolsonarismo, a gente vê a radicalidade, a desidratação completa dos recursos da educação pública, mas que ainda persistem. E a gente precisa ainda fazer um processo de disputa desses recursos para que a educação, para que não se feche, não se continue fechando turmas de universidades por falta de recursos. A universidade tem atravessado, e a escola, de um modo geral, o ensino, de um modo geral, tem sofrido muitas restrições no seu financiamento, né? A Bahia, por exemplo, parece que investe mais na construção civil do que na construção de pessoas, de cidadãos, E homens e mulheres capazes de efetivamente, como diria Paulo Freire, transformar o mundo, né? A educação não transforma o mundo, transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. Foi esse, mais ou menos essa, se eu não estou enganado, a frase de Paulo Freire. Como é que, qual é o tamanho da sua esperança para que um estado como a Bahia, uma região como Camaçari, deixe de investir no ganho financeiro, no domínio pelo capital e possa investir na educação? Qual é o tamanho da sua esperança, Igor? eu acho que o tamanho da nossa esperança em geral, por mais que a gente não reconheça, professor Nery, é o tamanho das nossas batalhas, o tamanho das nossas lutas, o tamanho da nossa capacidade de resistir, seja para sobreviver ou seja para enfrentar essas estruturas que só nos permitem sobreviver, né? Essa estrutura de poder colonial, secular, patriarcal, né? A gente sabe muito bem que o patriarcado e o racismo, ele não começa a partir do capitalismo, mas ele é fundamental e estruturante do capitalismo moderno, da forma com a qual nós convivemos. E a gente vive hoje uma encruzilhada e uma disputa dessa estrutura entre os trabalhadores, entre as nações que subjugam e as que são subjugadas. A gente está acompanhando coisas que, mesmo que o senhor tenha muito mais experiência do que eu imagino que nunca tenha acompanhado, né? Então,
a gente está no meio da encruzilhada e a gente escolhe os lados. E isso, de alguma forma, quando a gente cria associações, por mais contradições humanas que essas associações tenham, né, porque as estruturas coletivas, ela é constituída de contradições, tanto individuais quanto coletivas, a gente passa a acreditar que a solidariedade do ponto de vista de construir o dia a dia, seja da nossa rotina, seja da luta, ela nos leva, ela nos guia a esse movimento de esperança. Então, eu ainda sou muito esperançoso de que outras coisas aconteçam. Eu não sei qual será o nome, Uhum. né, de um possível novo sistema, mas eu sei que o capital está sob ameaça. E a forma com a qual a gente vai atuar é que define o tamanho da nossa esperança. E aí, a gente vai ficando sempre atento e forte, né, para fazer os enfrentamentos e, e fortalecer nossa coragem para movimentar nossa esperança. Eu acho que eu sou muito esperançoso ainda. Uhum. Igor, eu estive procurando um pouco saber sobre você e vi em algum momento de que você é uma pessoa que luta muito, trabalha muito por uma educação antirracista. Nós temos conversado aqui um pouco sobre isso, sobre a educação, sobre o racismo, mas eu queria compreender um pouco mais claramente o que que você define como uma educação antirracista. Você que é um professor antirracista, um educador antirracista, como é que você define isso? Primeiro, a inquietação. Eu acho que é a primeira coisa que define a nossa inquietação de que a ordem das coisas, elas não são naturais, sabe? Então, a gente precisa, como dizia Chico Sainz, desorganizar para organizar, né? Então, educação antirracista é um processo de aprendizado até para nós, né? Homens em tintos de pele negra de comunidades periféricas, porque a gente tá nos permitindo a esse processo de reconhecimento muito recente, né? Hoje, as pessoas que frequentam os terreiros, elas se sentem livres, pelo menos em suas quebradas, para circular nos espaços, para utilizar as suas contas. E a educação antirracista é a continuidade de um processo que já existe. E os que vieram antes de nós deixaram. E a gente não está trazendo nada de novo. Não é apenas redefinir as estruturas públicas, as estruturas privadas, né, dos espaços que nós vamos ocupar na economia, né, a consciência de que nós estruturamos, né, embora a gente reconheça o quanto nos ameaça a especulação imobiliária, a política exclusivamente de infraestrutura nos espaços urbanos, quando a gente coloca o debate de raça, a gente passa a reconhecer que as mãos negras construíram esses espaços. Ao mesmo tempo que essas estruturas da especulação imobiliária, da política exclusivamente de infraestrutura nos espaços urbanos, ameaça a vida dos mais pobres, quase sempre mais negros, né? Quase sempre mais negros e pardos, significa que a gente conseguiu produzir a consciência de que aquilo também nos pertence, porque foi construído por nós. E então é colocar sempre a inquietação como uma fórmula,
desse processo de reconhecimento. Não é só o direito de ocupar os espaços públicos, é a consciência de por que nós adquirimos esses espaços, e de que não foi, não, ao contrário de que nos foi oferecido ou nos foi dado, teve um custo muito maior. Teve um custo muito maior, então a gente precisa desafiar o que nos colocaram, nos impuseram como ordem natural das coisas, para, a partir da construção da nossa consciência, a gente ter a retomada não, que nunca nos foi permitido, a gente nos reconhecermos como portadores de direitos dos espaços urbanos e rurais que nos são negados. A gente vive hoje 90% da população, quase 90% da população brasileira em espaços urbanos, porque as elites brasileiras não aceitaram uma reforma burguesa, que era a reforma agrária. Então é muito grave do ponto de vista, a gente está a gente está vivendo a decadência do capitalismo, e na sua fase áurea a gente viveu em um território que não se permitiu fazer a reforma agrária sequer para avançar para o capital, Uhum. enquanto as populações vivem espremidas na periferia pela falta de reconhecimento do que são, lutando contra si mesmos. Hum. Igor, e nesse sentido, você podia me falar um pouco sobre o coletivo Quilombo Urbano que você criou ou participou da criação? Isso. Era um momento de dividida, né, em que nós vivíamos. A gente, né, as pessoas sempre conversam, né, nós sempre estamos conversando, conectados, refletindo sobre o mundo onde transitamos, seja no ambiente de trabalho, seja nas ruas, seja nos encontros culturais. E 2017, a partir de 2017, a gente, eu especificamente, passei a procurar algumas pessoas para construção de um coletivo, que diferente do que costuma ser os coletivos, que ou surgem nacionalmente para ir ocupar a cidade, ele surgiu municipalmente para ocupar a cidade e, quem sabe, outras cidades. Uhum. E a ideia é que esse coletivo não tivesse um conceito definido, ele tivesse um nome, ele tivesse uma expressão, uma característica, uma posição política definida, mas que não tivesse definido conceitualmente, para que fosse uma provocação. E a gente passa a ter as pessoas que, a partir de 17 pessoas, a maioria entre 20 e 33, 34 anos na época, a gente chega à conclusão que é preciso construir um coletivo de movimento negro em Camaçari, pela carência que existia na região metropolitana desse debate. A gente, do conhecimento de quase toda a vida acadêmica, que a região metropolitana é uma região que carente, né, de universidades públicas, de espaços públicos, para que se construa o debate, como é feito em Salvador, na capital, ou mesmo Feira de Santana, né, ou outras cidades que têm uma vida universitária, né, os espaços são o monitoramento, o controle de empresas e também das estruturas de poder nas cidades são muito maiores. E a gente sempre percebe que todo esse debate de movimento negro, de uma forma mais expressiva, se concentra em Salvador. Então, aceitamos esse desafio de construir esse coletivo, e é um coletivo,
quilombo urbano, e a gente passa a fazer o debate sobre especulação imobiliária e como isso é recortado racialmente, o recorte racial que isso tem na cidade. E, por uma grande coincidência, né, hoje a gente tem uma revisão de PDDU que começou em 2018, 2017, o quilombo urbano começa em 2018 e faz o primeiro debate em 2019, o primeiro debate público. O avanço da especulação imobiliária e a ameaça ambiental em Camaçari. Isso criou uma comoção que eu não imaginava na cidade. A gente teve uma participação significativa dos moradores de uma localidade chamada Pião Manso, na Associação do Pião Manso, e teve uma troca de conhecimento muito interessante ali, muito interessante, e que havia uma previsão de que a revisão que iniciava do PDDU era uma ameaça à agricultura familiar e o meio ambiente na cidade, porque elimina as distinções entre zoneamento urbano e rural, e área ambiental, de proteção ambiental. Amplia as áreas para áreas urbanas, e isso ameaça direitos de aposentadoria dos trabalhadores rurais, do ponto de vista da contribuição. Naquele momento, ficou muito localizado ali. Quando chega o ano passado, é colocado em aprovação. As conversas em aprovação, e a aprovação tentou ser de portas fechadas na Câmara de Vereadores, a população ocupou, a polícia foi chamada para o plenário, a aprovação foi garantida, e essa questão está judicializada no estado da Bahia. A partir daí, isso já é 2024. O movimento quilombo urbano, ele atua fortemente de 2019 até 2022. Havendo resfriamento das lutas de forma geral, porque a gente não estava mais sob ameaça de fechamento da democracia, a gente ficou um tanto sem espaço, né, para construir, mas a gente segue se movimentando, né, de forma reduzida esses espaços, como naquele período a gente, né, houve um enfrentamento nosso, às jornadas da educação em 2019, as diversas manifestações que havia de cortes de gastos sociais. Esses cortes de gastos, a gente tem acompanhado que o Congresso Nacional tem persistido, mas as grandes manifestações e também pequenas manifestações foram sendo reduzidas na cidade, no estado e no país. Eu creio que em pouco tempo, para a gente fazer o enfrentamento que é necessário a esse Congresso, todas essas manifestações elas tendem a se ampliar. E também muitos debates a gente fez do cruzamento entre a educação pública e o fascismo, né? Acabamos tendo reconhecimento da UNEB por conta disso, teve um acolhimento significativo por parte da imprensa local, que era incomum, e o resultado a gente considera que foi importante do ponto de vista da formação e do ponto de vista do que a gente constatou que a impressão que tínhamos era a realidade. Havia uma carência de um movimento negro com atividade para além da institucionalidade na cidade, que não se manifestasse apenas no Novembro Negro. Como se associar a esse movimento, a esse coletivo, Igor? Não existe ainda mecanismos formais desse coletivo, a não ser as páginas nas redes sociais, que
que se chama Quilombo Urbano, com dois O, né? Mas a incorporação, a gente convidamos em todas as organizações, que tudo que nós organizamos, nós levamos o convite das pessoas se aproximarem, conhecerem. O processo é de espontaneidade, como eu falei para você inicialmente, não existe um conceito fechado, mas uma provocação, Quando para você que o movimento ele ganhe forma, ele ganha forma a partir das necessidades e das movimentações, mas que procura sempre, né, disputar a temática de direito à cidade. você tocou umas duas vezes Mais aí, uma coisa que é importante, Nery, mas vá, conclua o raciocínio, desculpa. por favor, diga lá. É que o quilombo urbano é justamente uma provocação de por que o quilombo urbano, já que esse território do quilombo, na contemporaneidade, no tempo que vivemos, está sempre reduzido, né, às zonas rurais. Né, a gente vê com um certo nível de distanciamento. Camaçari é uma cidade fenotipicamente, fenótipo, não vai sair agora, fenótipo negra, Fenotificamente. né, geneticamente negra, indígena, e por que não refletir de que nós vivemos em um grande quilombo urbano, né? Eu imagino, por exemplo, que são muitas cidades que ainda não se percebem dessa forma, né? Quando eu olho para Dias Dávila, por exemplo, que é aqui bem próximo, é uma coisa muito característica, uma impressão que eu tenho, que tem pessoas de peles muito menos retintas do que aqui. Mas Camaçari, mais de 80% da população a gente percebe, né? As características negras e pardas muito fortes e os nomes dos lugares. E mais de 600 terreiros registrados, né? Numa cidade como essa. Então é isso. A gente pulsa ainda nas feiras de Camaçari, ainda pulsa os hábitos indígenas e quilombolas através da venda de alimentos, né? De alimentos, o azeite de dendê, a farinha, o beiju, das mais diversas, a pamonha, uma diversidade muito grande de alimentos e hábitos que estão presentes no nosso dia a dia. E é por isso a ideia de provocar no sentido de, quem sabe, um dia a gente poder afirmar Camaçari como espaço de quilombo urbano. Então, é nesse sentido da provocação que me chama a atenção o seguinte: uma cidade como Salvador ou Camaçari tem 85% de pessoas pretas, mas essas duas cidades não detêm o poder político. Quer dizer, o preto não detém o poder político. Eu tenho pensado às vezes, e tenho discutido isso com algumas pessoas, de que a pele é preta, mas de certo modo, ou a alma ainda é muito branca. Se eu fosse dizer isso de um modo psicanalítico, eu diria que o inconsciente preto é o inconsciente branco, dominado pelo homem branco, pela pessoa branca, pela mulher branca, pela pessoa branca no sentido geral. E desse modo, isso torna o preto um tanto branco. E eu entendo que os movimentos como o seu, eles vão na direção de tornar o preto preto, quer dizer, de se reconhecer, como dizia Neuza Santos Souza, nossa baiana que faleceu lá no Rio de Janeiro, escreveu um livro importantíssimo chamado Tornar-se Negro, porque na reflexão, ela era médica, psiquiátrica e depois psicanalista, Neuza dizia que não basta ser preto para ser preto, era preciso tornar-se negro. No título do livro que ela escreveu. E exatamente o que ela estava denunciando é que a pele era preta, mas, digamos, o desejo, o imaginário dessas pessoas não era preto, era branco e, portanto, estava ainda sob a dominação, e que François Fanon,
também vai dizer, olha, um preto que fala francês é branco. É preciso que um preto fale uma outra língua que não seja uma língua branca. Então, eu entendo, é isso que eu faço essa digressão para colocar isso para você, de que eu entendo, então, que o movimento como o coletivo Quilombo Urbano vai nessa direção de convocar os pretos a serem pretos e a ocuparem o lugar que o preto tem direito e deve ocupar. Não sei se se você concorda com isso. Sim, inicialmente você traz a ideia de que o povo negro, em sua grande maioria, eles estão fora dos espaços de poder, né? E quando estão, não existe esse processo de reconhecimento. Os espaços, as estruturas de poder, elas são definidas por um poder que antecede, que é o poder econômico, e também histórico, né, como você está falando, o imaginário social do que pertence o retrato do poder. É muito recente essa disputa, mas pode observar, desde o plano nacional ao plano municipal, em que nós vivemos, que quando a gente consegue acessar uma dessas estruturas de poder, a gente, principalmente no sentido de combater os métodos dessas estruturas que atuam contra o povo, vivem a constante ameaça de cassação, de expulsão, de exílio, de tudo que a gente possamos imaginar do ponto de vista de retirá-lo do radar do poder. Isso está acontecendo no país. Isso está acontecendo. Marielle Franco é uma síntese de onde a branquitude pode chegar. Não é o preto, ele independente, consciente ou inconsciente, imaginário social de um preto, quem sou eu para rebater uma argumentação de Neuza Souza ou de, de Franz Fanon? Mas o fato é, reconhecendo, claro que o nosso convite é para essa luta por reconhecimento do, 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 do potencial que pode transbordar em nós, reconhecendo todo esse processo histórico que carregamos, mas o cotidiano não nos permite mais nos percebermos como brancos. Porque imagino que quando o Franz Fanon ele fala em uma determinada conjuntura. Essa conjuntura, ela avança, ela tem desdobramentos, e não por essas condições de que o imaginário social é o negro que ainda se vê como branco. Ainda, ainda que a gente tenha ascensão social, está comprovado, inclusive pelas redes sociais, não precisa de fazer grandes pesquisas, né? A gente vê deputados recebendo batidas policiais, negros recebendo batidas policiais, dentro da Assembleia Legislativa, vestido como parlamentar. Né? Isso tapa na cara. A gente vê empresário sendo barrado na fila do banco quando a pele é retinta, né? Sendo sendo preso na frente da filha, dos filhos. Então tem um conjunto, a gente vê um músico relativamente bem sucedido para um negro indo retornando ao sábado para sua casa com a mulher e levar 80 tiros, né? Então, a gente vê o menino Joel, capoeirista de Salvador, que viajou para a Alemanha, sendo assassinado às mãos do Estado, ainda que seja um negro evangélico conservador,
ele vai se reconhecer como negro. Ele vai se reconhecer como parte de um território, de uma cultura, de uma pele constantemente sob ameaça. Eu tenho acompanhado, para a gente concluir, eu queria lhe perguntar uma última coisa sobre a questão relacionada com o meio ambiente, que a maçaria é de uma importância muito grande. Tem uma APA, tem um conselho, inclusive, né? Que trata da questão do meio urbano. Eu queria saber de você como é que você pensa, como é que você tem trabalhado na educação, a questão do que eu chamaria de educação ambiental. Mas eu ia lhe dizendo que eu tenho acompanhado o trabalho de um vereador preto aqui de Salvador, Silvio Humberto, que escreveu recentemente um livro interessante, que é a sua tese de doutorado, onde ele denuncia uma coisa fundamental, é que durante séculos se considerou que o preto não era capaz de aprender coisas, de gerir coisas, de administrar coisas, né? E a sua tese mostra exatamente isso, que é preciso enfrentar essa narrativa da incompetência negra para aprender, para ser, eu diria, ser pessoa, porque durante séculos o preto foi considerado um objeto. E objeto não é pessoa, objeto não tem direito, né? Direito é de pessoa. Então, essa luta, eu reconheço nesse trabalho seu, essa luta por tornar-se pessoa, isto é, ser reconhecido como pessoa e não como coisa, como foi no período escravagista e, no certo modo, ainda permanece muito nos dias atuais. Mas, do ponto de vista do seu trabalho na educação, como é que você tem visto essa educação ambiental no sentido mais largo, né, que ameaça o mundo? Nós estamos vendo aí um calor extraordinário na Europa, 48 graus, e inundações extraordinárias no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Como é que você tem visto o trabalho na sua região com relação ao meio ambiente, Igor? De forma muito crítica, né? E de uma forma muito crítica, de uma forma preocupada, de percepção das profundas modificações, de modificações aceleradas, de forma acelerada, e que se organiza hoje de uma, de uma forma muito violenta, né? Muito violenta, aquela violência que a gente imaginava existir só nas zonas rurais mais remotas do estado da Bahia, hoje, pela disputa de terras, está presente, e as comunidades sobre constantes ameaças, né? Da grilagem de terra, e, e a grilagem de terra acaba sendo uma mediação entre interesses de grandes condomínios, de grandes aglomerados de condomínios, né, e a grilagem, as movimentações milicianas acaba sendo uma ponte de escoamento entre terras públicas que se tornam privadas, porque a própria grilagem se encarrega com aquilo que antes era papel do Estado policial, de expulsar comunidades inteiras daqueles territórios, né? Então, sob risco constante. O debate ambiental aqui tem gerado cada vez mais violência, né? E, e embora haja os discursos internacionais e nacionais de preservação do meio ambiente, eu ainda estou tentando entender um pouco melhor, né, o que de fato está ocorrendo, porque, embora haja projeções cada vez mais ampliadas dos discursos de defesa do meio ambiente por parte do próprio governo federal, o que a gente vê é o próprio Ministério do Meio Ambiente indicando o contrário, indicando o contrário. E a gente vê uma ministra, inclusive negra, né, que tem um histórico profundo com o meio ambiente sob ameaça,
sob ameaça de setores que sempre pertenceram aos blocos econômicos, que agora migram para o Congresso Nacional e descartam os seus agentes, que fazia a política de procuração, a política latifundiária do agronegócio por procuração através de advogados especializados para defender interesses, né, do agronegócio. Hoje, eles estão lá diretamente fazendo outras disputas, que não são exclusivamente de fazendas e de terras, mas de minério. Né? Então, para que a política ambiental dos discursos elas se realizem, é preciso que os recursos sejam direcionados para isso. Assim como a política indígena e também racial. Não existe a política sem os recursos materiais necessários para de fato fazer materializar os projetos e os discursos estão brilhantemente reproduzidos em defesa do meio ambiente. Mas eu tenho acompanhado Ailton Krenak, Nego Bispo que nos deixou no ano passado, né, e que faz um debate brilhante sobre antirracismo, sobre defesa dos quilombos, dos espaços, e Ailton Krenak, que tem sido muito Para nós, importante, para e nós muito todos, lúcido para nós todos. das Igor, ideias. eu quero lhe agradecer enormemente a gentileza dessa conversa, essa conversa importante que abre espaços, abre linhas para a gente pensar e não só pensar, também agir. E lhe parabenizar pelo movimento Quilombo Urbano e por todo o movimento que você tem produzido nessa educação que a gente reconhece como sendo uma educação antirracista. Então, obrigadíssimo por esse tempo de sua vida que você me acordou e eu espero que as pessoas possam ouvir e meditar um pouco sobre as coisas que nós trouxemos aqui. Então, obrigado. Eu, eu que agradeço, professor Nery, pelo convite, eu acho de grande importância, né, do ponto de vista de pensar, retomar, reorganizar, que eu estou nesse movimento, né, nós estamos nesse movimento de reorganização do quilombo urbano, e coincidiu, foi uma coincidência, três boas coincidências. A gente definiu que faria uma intervenção de mulheres no Júlio das Pretas, e também do debate sobre a revisão do PDDU na cidade, e tem um processo de disputa com o meio ambiente e agricultura familiar. E quando a gente decidiu bater o martelo, logo eu recebi o seu convite para que fizessem entrevista em um espaço que eu considero importante pelas boas referências que tem, pelas boas conversas que vi, né, pela qualificação, pela qualificação do debate social na cidade. Eu acho que a gente precisa de mais sociólogos como influencers ou Uhum. fazedores de podcasts, que assim, enfim, educadores de forma geral, professor Nery. Então, eu quero agradecer e convidar a comunidade, o senhor, a todos, você, né, um jovem, Brincando. para a construção participar dessas atividades que a gente vai estar fazendo aí. Logo, logo vai estar a programação divulgada. Um Obrigado, abraço para o público, para o senhor e grato. obrigado. Se você gostou dessa conversa, comente, compartilhe e inscreva-se no canal Conversando com Nery. Até a próxima conversa. Obrigado.